Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Massarucano. Eu sou o André e hoje eu vou trazer para vocês o meu top 10 de lançamentos de janeiro. Nessa lista aqui eu tô trazendo filmes e séries e considerando só o que foi lançado nas redes de streaming. Então, assim, não tem nada que foi lançado no cinema ou só na TV, se é que tem alguma coisa que é só lançada na TV. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Dessa forma eu consigo saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. As redes sociais do canal também estão aparecendo aqui em algum lugar. Segue lá, bora continuar essa conversa que também tem muito conteúdo por lá. Em 10º lugar temos The Underdog. The Underdog não é exatamente bom, muito menos ruim, mas ele vai tirar ótimas gargalhadas. É estranho e divertido e ter o Snoop Dogg treinando crianças enquanto fala profanidades e coisas absurdas pra elas é tudo que você precisa num dia triste. Esse filme é estrelado pelo Snoop Dogg e o papel dele é de um ex-atleta profissional de futebol americano. Ele era problemático tanto na época que ele jogava e muito mais agora que ele terminou. Ele não consegue ficar fora de problemas, principalmente os que envolvem a justiça e problemas legais mesmo. Por conta de uma dessas pisadas de bola, ele é obrigado a treinar um time da sua antiga cidade. Esse time é horroroso e, assim, a relação deles é péssima, o comportamento do Snoop Dogg é tenebroso. E o filme é muito divertido, vale muito a pena assistir, tá lá no Prime Video, confere lá o Snoop Dogg como a grande estrela. Jogo do Disfarce. O Jogo do Disfarce é um lançamento divertido do Prime Video também. O Prime tá com alguns lançamentos bem legais, vale a pena assinar. Eu sei que muita gente fala que lá basicamente você assina pra pagar o aluguel de outras coisas, mas tem os exclusivos do Prime que são preciosidade, e o Jogo da Verdade é um desses. Ele acompanha a história de um casal, Emma e Dave, que estão tentando ali apimentar o relacionamento deles. As coisas estão meio mornas, então eles decidem brincar de roleplay, um jogo de interpretação. Eles vão sair pelas ruas da cidade, fingindo serem outras pessoas para se reconquistar. Basicamente, eles vão no bar e vão flertar um com o outro. Eu não entendi muito bem a brisa do porquê fazer isso, mas eles vão fazer isso. Aparentemente é algo animador e excitante, mas enfim. O que parecia ser só um jogo e uma brincadeira boba e gostosa acaba tendo uma virada um tanto quanto bizarra, quando a vida de Emma é exposta e a gente descobre que ela é uma assassina e que pessoas estão atrás delas. E aí a história é sobre isso. É um tanto quanto inesperado, divertido, frenético até, é bem agitado, é um filme de ação comédia, meio esquisito. Vale muito a pena assistir, vai te arrancar boas gargalhadas e te deixar meio prender na respiração. Em 8º lugar nós temos Zorro. A releitura de Zorro, essa nova versão de Zorro, ela é um tanto quanto 880. Algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram. Eu confesso que cada vez que eu assisto eu tenho uma opinião diferente. Apesar de alguns problemas de atuação aqui e ali, a série é muito bem ambientada e traz uma versão nova do Zorro que ela é interessante. Os problemas estão principalmente no ator principal, Miguel Bernadeu, que tem uma atuação um pouco fraca e que destoa do restante da série. Mas em geral, vale muito a pena assistir, vai ter uma segunda temporada, então vale a pena conferir. Tem cenas de ação memoráveis, uma ambientação fantástica, uma ótima trilha sonora e muitas cenas de luta interessante. Vale a pena, dá uma olhada lá, os personagens secundários dão uma roubada na história e é bem divertida. Em 7º lugar temos o outro lado da dor. A Netflix foi para um lado diferente do Prime Video e em vez de apostar ali nas ações e comédia, eles foram para um lado um pouco mais dramático e romântico talvez. É uma história que acompanha o luto, superação de perda, se sentir um otário e, bom, resolver um grande mistério. Acompanha a história de um cara que acabou de perder o seu marido e por isso ele decide viajar com duas pessoas para Paris. Lá, eles vão se deparar com diversos mistérios relacionados ao ex-marido desse cara, que em alguns momentos você fica meio, porra, tadinho desse maluco, mas é divertido, é emocionante, comovente, ao mesmo tempo que bem diferente, é uma proposta estranha. Em 7º lugar temos Griselda. Eu não sei o sentimento geral, assim, do mundo, mas aqui pela América Latina eu acho que a partir do lançamento de Narcos com o nosso xodózinho Wagner Moura, todo mundo ficou um tanto quanto apaixonado pela temática do narcotráfico América Latina, assim, né, por assim dizer. Depois a gente acompanha a Pablo Escobar, agora a gente acompanha a Griselda, a grande mãe do narcotráfico de Medellín. A série obviamente fantasia sobre muitas coisas, nem tudo ali é real, algumas coisas são só bem dramatizadas mesmo, mas vale a pena assistir, frenética, cheia de ação, explosão pra todo lado e uma história legal e uma atuação maravilhosa da protagonista. Em 5º lugar nós temos Echo, e Echo vai ser o único lançamento da Disney dessa lista. Os caras estão meio mal das pernas e esse aqui é o único ponto alto que a gente teve até então em 2024. É um ótimo respiro para um gênero que já estava um tanto quanto saturado. É aquele retorno de um cenário urbano um pouco mais dramático e pesado que a gente estava acostumado a ver em Demolidor. Essa é uma fórmula que todo mundo gostava e foi deixada de lado por conta das diversas comédias que foram dando certo. Aqui a gente tem um retorno disso de uma forma, bom, magnífica, para ser sincero. Acompanhamos Maya, uma jovem surda que apareceu ali no final da série do Gavião Arqueiro. E ela tem alguns poderes que permitem com que ela imite as outras pessoas e aprenda a lutar como elas, enfim, entender os próprios sentimentos e por aí vai. Além do cenário urbano que a gente tanto gosta, a série também retoma a participação de Vincent D'Onofrio como Rei do Crime.
Aqui ele é bem presente, ele aparece bastante, tá? E ele é um dos pontos chaves de conexão de Maia aí pro restante da história. Provavelmente teremos muito de Echo e muito do Rei do Crime daqui pra frente na Marvel, e é uma aposta um tanto quanto interessante que eu tô bem animado. A parte mais legal é que você não precisa ter assistido outras séries da Marvel para conseguir aproveitar Echo. Tudo que você precisa saber do que aconteceu anteriormente vai aparecer em forma de flashback e vai ser o suficiente para explicar. Em quarto lugar, temos Alexandre, o Nascimento de um Deus. Aqui a gente tem um documentário dramatizado da Netflix um tanto quanto ambicioso. Eles pegam depoimentos de grandes especialistas e dramatizam de uma forma bem realista e trazem ali toda a história de Alexandre o Grande, a sua ascensão e de todo o seu império. Algumas pessoas estão reclamando bastante por conta da sexualidade ali do Alexandre, que não deveria ser um grande segredo nessa altura do campeonato para quem já leu um livro de história, mas por algum motivo tem uma galera aí reclamando de um excesso de lacração. Será que lacrou muito o Alexandre? Mas enfim, é muito boa, é muito divertida, não tem nada a ver com isso, é só uma parada histórica, gente, pelo amor de Deus. Dê uma olhadinha lá, vocês vão curtir bastante, pra quem gosta de uma parada mais histórica e documental. Em terceiro lugar, temos A Sociedade da Neve. Eu já virei um disco repetido falando desse filme, eu não aguento mais falar desse filme, mas ele é uma obra de arte. A Sociedade da Neve acompanha um grupo que sofreu um acidente aéreo ali nas cordilheiras dos Andes e ficam presos nos Andes durante 72 dias. O filme poderia muito se apoiar nos fatores bizarros e perturbadores da história para gerar um sensacionalismo e aquele negócio de prender o fôlego que você fica, meu Deus. Mas não, eles optam por um caminho um pouco mais bonito e emocionante. Na verdade, é um grande relato sobre um grupo que conseguiu sobreviver por conta da amizade e da parceria entre eles. Como uma sociedade formada por pessoas à beira de um colapso mental conseguiu sobreviver à situação mais adversa do mundo, ficar preso nas cordilheiras dos Andes bem na época de nevasca. É bonito, uma grande homenagem aos sobreviventes e principalmente para aqueles que não conseguiram fazer a viagem de volta. É uma obra espanhola, mas com um elenco absolutamente latino e que foi muito esnobado no Oscar, apesar de concorrer à categoria de melhor filme internacional. A Sociedade da Neve merecia um pouquinho mais e vale a pena a gente assistir. Real só tem atores estreantes e todos mandando muito bem, assim, então... Cara, de verdade, dá uma olhadinha lá que a gente vai ver muita dessa galera daqui pra frente em outros grandes filmes. Em segundo lugar, temos Hazbin Hotel. Hazbin Hotel é uma história vulgar, excêntrica e bem perturbadora. É um musical, animação, mas não se deixe enganar por isso. Apesar das músicas serem maravilhosas de maneira, não é uma série pra criança. É uma série pra adultos e pra alguns adultos em específicos. Como eu disse, ela é bem vulgar, os personagens são bem esquisitos e ela retrata a história de Charlie, a filha do diabo, a filha de Lúcifer. Os personagens ao redor dela, apesar de Charlie em si ser uma fofa, um amor de pessoas, são todos demônios um tanto quanto perturbadores. Então, eles tomam medidas bizarras, o linguajar deles não é legal para uma criança escutar, mas as músicas vão te prender e você vai querer salvar no seu celular, porque puta merda, elas são muito boas. Então dá uma olhadinha lá, é o grande lançamento do Prime em relação à animação, e o Prime trouxe ótimos títulos que estão aqui na nossa lista. Deem uma olhada lá na plataforma, que muita gente reclama que não tem nada de bom lá, mas tem bastante coisa, só dá uma olhadinha. Em primeiro lugar, temos uma série do Netflix, Irmãos Sans. Irmãos Sans tem Michelle Yeoh no elenco, a ganhadora do Oscar de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Isso por si só já faria a gente ter vontade de assistir, mas a série não se resume a isso. Na verdade, a série é muito bem humorada, frenética e repleta de ação. Tudo é muito da hora. A gente tem a história que acompanha uma família taiwanesa, uma família mafiosa taiwanesa, dividida entre as pessoas que moram lá no Taiwan e as pessoas que moram nos Estados Unidos. Por isso, a série aborda uma família disfuncional onde temos diferenças culturais, diferenças de criação e todo mundo ali tentando se entender para fazer a parada dar certa. É família, a gente precisa conviver com a própria família e fazer as coisas funcionarem. Me diz aí quais são os seus filmes e séries favoritos. Esqueci alguma coisa aqui nessa lista? Cometi algum crime? Coloquei algo que é horroroso aqui? Que você tá, pelo amor de Deus, como é que isso pode estar no top 10? Eu acho que não, acho que a gente teve lançamentos e essa lista aqui tá bem justa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a paciência e a audiência de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, por favor comentem aí, vamos trocar essa ideia. Sigam as redes sociais que também estão aparecendo por aqui novamente. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.